Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu e do seu canal, o nosso cantinho de paz e de conforto. Bom, galerinha, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu início no mundo dos esportes, que é algo assim que eu amo muito falar a respeito, dar dicas para as pessoas. E se você já passou por um processo aí complicado iniciando em um esporte, eu espero que você se sinta muito bem em ficar e assistir esse vídeo. Quem sabe te ajude. Bom, galerinha, eu me chamo Jamila. Se você me conhece ou não me conhece, muito prazer. Bom, galerinha, já faz muito tempo assim que eu comecei a jogar vôlei. Eu comecei no finalzinho de 2022. Eu já tinha uma trajetória aí de 2022 até que 2025 eu vou dar dicas para vocês, falar como foi difícil o meu processo e também contar coisas boas que aconteceram. Quando eu comecei no esporte, eu não sabia nada a respeito dele. Eu não sabia sacar, eu não sabia fazer um toque, eu não sabia fazer uma manchete, eu não sabia absolutamente nada. Então eu não sabia me movimentar na quadra, porque eu não tinha nenhuma experiência, sabe? E além disso, eu moro em um município no qual não tem tantas oportunidades para as pessoas em relação aos esportes. É bem precária a situação. E eu comecei a jogar em um campinho com pessoas que já sabiam a respeito do esporte, que já sabiam jogar, que tinham experiência e que até mesmo participavam de campeonatos que haviam aqui há um tempo, então já eram experientes. E não foi só eu que comecei a jogar, então tinham outras pessoas que também começaram e no início me ensinaram, né, a sacar feijãozinho, como as pessoas chamam, que você coloca a bola aqui, e então as pessoas me ensinaram um pouquinho, só que era bem complicado para mim, porque eu tinha uma grande dificuldade em aprender as coisas. Só que foi com muita paciência que eu aprendi. Só que é aí que está o ponto onde tudo começa. Com quem que eu aprendi? Como que eu aprendi? Galera, a maioria das vezes eu ia jogar e eu praticava lá o que eu aprendia pesquisando na internet. Eu pesquisava na internet como sacar, via vídeos de pessoas dando dicas e era Julia Cross, eu acho que é o nome dela, uma diva que eu acompanhava ela ensinava como sacar, como atacar, como fazer uma passada. Então, tipo, ela foi muito importante na minha vida e sem contar outros profissionais também que me ajudaram nessa trajetória. Então eu assistia e nos domingos e nos sábados que eu ia jogar vôlei nesse campeão com essas pessoas que são muito importantes para mim, eu praticava, né? Colocava em prática aquilo que eu aprendia. E esse é um ponto principal das dicas que eu vou dar para vocês. Se você tem dificuldade em praticar um esporte, ou então qualquer outra coisa, exercícios, essas coisas, pesquise na internet, né? Ela vai te ajudar bastante. Isso se encaixa a qualquer coisa que você queira fazer de novo, hobbies, pintura, essas coisas, então vai ajudar bastante. Você pesquisa e coloque em prática, que você vai conseguir. Primeira dica. Eu fui uma das pessoas nas quais eu tive muita sorte mesmo, de querer me esforçar e aprender. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês, galera, não foi fácil o meu processo. Muitas das vezes, quando eu saía do vôlei, chegava em casa às 6 horas da tarde, 6h30, eu entrava no meu quarto e chorava, porque a pressão era muito grande. As pessoas falavam, vai, se movimenta, você tem que fazer um esforcinho, vai, faz um toque, faz uma manchete. E eu vejo que o vôlei, além de você aprender os fundamentos básicos, você tem que preparar o seu psicológico para aquilo. Não só para o vôlei, mas para qualquer esporte, para qualquer coisa que você vai fazer. Você tem que treinar o seu psicológico, porque é muito importante. Se você não trabalhar o seu psicológico, você vai ser totalmente afetado e você vai parar de fazer aquilo que você gosta por causa da opinião das outras pessoas. Eu escutei diversas vezes opiniões e críticas não construtivas, críticas que eu poderia na mesma hora ter desistido. Olha o que falaram pra mim. Jamil, desiste desse esporte. Esse esporte não é pra você. Falaram isso pra mim. Enquanto eu estava jogando, no meio de umas 10 pessoas ou mais, todo mundo olhou pra mim.
Eu segurei o choro naquela hora. Só que o que isso me fez? O ódio que eu senti naquela hora fez eu tomar coragem pra mim mostrar pra pessoa que ela estava errada e mostrar pra mim também que eu conseguia. E eu digo, galera, o ódio, ele é algo que... Só que depois eu relevei, porque me ajudou aquela opinião da pessoa a não desistir. Então ela sempre falava, desiste desse esporte, isso não é pra você, tenta em outra coisa. Era como se eles quisessem falar, tipo, cara, o que tu tá fazendo aqui, garota? Sai fora. Esse esporte não é pra você. Era isso que eles estavam tentando falar. E eu chorava quando eu chegava em casa. O que eu vou fazer? As pessoas, tipo, me humilham e tudo mais. Só que dentre outras pessoas, tinham duas pessoas das quais, assim, meu Deus, elas têm um lugar muito grande no meu coração, que elas falavam, não liga, Jamile. Era uma pessoa que era muito experiente mesmo, e que jogava campeonatos, essas coisas, e mesmo assim ela não deixava a vanglória dela dominar ela. Ele não ficava se vangloriando por algo que ele sabia, ele ensinava. Ele ensinava e ele confiava no meu potencial. E ele me mostrava que eu também tinha que confiar. Então eu cheguei em casa, pesquisei os vídeos da Gil da Cross e fui. Pesquisei, marretei os vídeos. E quando eu fui no sábado, eu demonstrava lá o que eu tinha aprendido na internet, eu fazia lá. Eu tentava fazer o mínimo, né? Passou uns 2 meses, eu já tava entrando na base ali da mudança. 4 meses também, as pessoas já estavam vendo a minha diferença, eu também já via, porque eu estava conseguindo me movimentar no quadro. O meu problema, eu não conseguia me movimentar em quadra, eu era dura, eu era uma estátua. E eu conseguia me movimentar, e eu ficava muito feliz mesmo. E pessoas me elogiavam. Nossa, você tá melhorando. Nossa, a sua mudança. E o que é engraçado, sabe? Porque pessoas das quais simplesmente te humilharam, tava, cara, você mudou bastante. E eu, sabe? E eu não ia, tipo, jogar coisas na cara da pessoa, porque isso não fazia parte dos meus princípios. Então, ponto 2. Muitas das vezes, as críticas que não são construtivas, que são muito fortes e muito pesadas, vão ser essas nas quais vão te ajudar a crescer. Eu falo isso por pura experiência. Sempre vão ter pessoas para te julgar, só que sempre também vão ter pessoas que vão te apoiar. Então, outro ponto importante, não deixe com que os seus medos te definam, não deixe com que as pessoas falem te definam, porque o que importa é o que você sabe que você é capaz. Se você sabe que você é capaz, a opinião dos outros não importa. Então, todo dia, mesmo que as pessoas falam, nossa, você melhorou, eu mesmo assim chegava em casa, eu pesquisava e tentava melhorar mais naquilo que eu via que eu precisava melhorar. Depois de um ano, eu todo dia jogava, tipo, quando chegou nas férias, eu todo dia jogava, porque a gente passou uma semana jogando, né, praticamente. Eu morava mais no campo do que em casa, vamos dizer assim. Então, depois de um ano, galera, eu já vi que a mudança que aconteceu na minha vida por eu ter tido disciplina. Disciplina é uma coisa que a gente precisa colocar em prática na nossa vida para qualquer área. Eu sei que eu preciso de disciplina e todos nós precisamos. Quando a motivação acaba, a disciplina é a qual vai fazer você não desistir e não parar. Então, ela vai estar sempre nas nossas vidas. Então, vai ser a disciplina que vai fazer você não desistir. Então, depois de um ano, eu já comecei a ver as diferenças. As pessoas não me deixavam mais excluída. Elas sempre me incluíam nos times. E já até chegou a ter brigas, galera. Teve brigas. Porque uma pessoa queria me colocar no time, outra pessoa queria me colocar e a outra também. Então, tipo, já aconteceu das pessoas, tipo, brigarem pra mim entrar em um time. Isso é um resultado bom. E, além do mais, muitas pessoas, tipo, eu servi de referência para muitas pessoas que começaram também a iniciar no vôlei. Isso é algo que me deixa com o coração quentinho, porque isso me mostrou que o meu esforço fez com que as pessoas que estavam iniciando me colocassem como
uma pessoa, uma referência para ela, principalmente as criancinhas que estavam iniciando. Então, logo depois, eu quis dar um passo a mais, queria mais, aprender mais. E começou uma escolinha aqui no nosso município, eu entrei nessa escolinha. Eu era uma pessoa que já estava assim, já tinha uma experiência legal com o vôlei, e eu já estava aprendendo a sacar por cima, galera. O saque flutuante. E também o híbrido. Aí eu tava aprendendo e, por incrível que pareça, uma dica que eu tinha adquirido conforme eu jogava vôlei, eu tava passando para outras meninas, para outras pessoas. Então eu servia de referência, sabe? Quando eu vi uma pessoa que estava com dificuldades, eu tentava ajudar a pessoa, tentava incluir a pessoa no meu time, eu tentava dizer, calma, acontece, tenta melhorar mais nisso, tenta agachar mais ali, tenta dar um passo mais à frente, tenta fazer um toque assim. Então, tipo, eu tentava dar dicas para as pessoas, nas quais, quando era na minha vez, eu sentia a necessidade de ter dicas, mas eu não tinha dicas. Então, o passo principal é o passo. Comece, só começa. Se você quer praticar um esporte, começa a praticar esse esporte, independente do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar, não importa, apenas comece. Além de fazer muito bem para a sua saúde, vai fazer também muito bem para a sua saúde mental, o que a gente necessita priorizar nesse momento, né? Então, galera, começa. Não se importa o que as pessoas vão achar de você, se as pessoas vão mangar, se as pessoas vão julgar. Não se importa. Confia no seu potencial e eu acredito que você é muito capaz. Então, até o próximo vídeo, galera. Eu tentei falar aqui resumidamente, mas se vocês quiserem mais vídeos como esse ou diferentes desses, vocês podem escrever aqui nos comentários, podem me contar a história de vocês, que eu vou amar muito ler a respeito. E eu também tenho um Instagram, tá? Vocês podem falar, isso aqui eu criei para mim começar a criar conteúdos lá. Caso vocês queiram me acompanhar, vai ser um prazer enorme, muito enorme. Eu vou estar de braços abertos para receber cada um de vocês aqui no meu e no seu canal e também na outra plataforma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!